Tens como objetivo ser fluente em inglês? Numa segunda língua, o que é ser fluente? Primeira coisa que eu queria ver contigo é o que é que tu pensas que é ser fluente em inglês? Não estou aí contigo agora, mas pensa um bocadinho o que é que esperas de ser fluente em inglês. Para algumas pessoas, quando eu pergunto nas aulas, quando falamos, dizem que quer saber conversar, não quer, posso errar, mas quer saber conversar. Outras pessoas dizem claramente eu quero falar tudo certo. Ou outras pessoas dizem que quero manter uma conversa mais desenvolvida sobre um tema. A experiência do que é fluente é muito diferente de pessoa para pessoa. A palavra fluente vem do latim e vem da ideia de flow, de fluir. Agora, pensa nisto em inglês. O teu inglês tem fluência? Sentes que quando falas tem fluência, que te fluem as palavras? Isto varia, como eu disse, muito de pessoa para pessoa. Eu vou deixar aqui alguns links para sites, por exemplo, para o quadro de referência das línguas europeu, em que diz claramente para um nível, devemos, por exemplo, o primeiro nível de inglês, 70 horas, o segundo nível, 150 e por aí mais e mais, sempre que vai ficando mais difícil. No total seriam 1000 e tantas horas. Depois, se vires outras referências noutros sítios, noutras partes do mundo, vês, por exemplo, cerca de 180 horas por nível. E assim que as pessoas se assustam muito com estes números, porque é muito relativo. O que é que isto quer dizer? Em Inglaterra, por exemplo, para as pessoas que são imigrantes, que chegam ao país, para terem cidadania, é-lhes esperado que tenham o nível B1 de inglês, que é o nível intermédio. É a pessoa que ainda erra bastante, mas consegue comunicar. Esta é a expectativa para os novos cidadãos ingleses. Muitas pessoas, meus alunos, ficariam muito descontentes se ficassem só com o nível B1 ou que pensam que é só o nível B1, porque é um meio caminho até ser proficiente, falar como uma pessoa mesmo inglesa. É difícil chegar a uma ideia concreta do que é fluência. E isto é muito debatido, não é só ao nível da cidadão comum, mesmo entre professores, mesmo entre estudiosos, há ideias gerais e diferentes sobre isto, muito diferentes. Vamos pensar mais no concreto, na tua experiência real. O que eu sugiro aos meus alunos é que pensem no nível B2, e não fui eu que inventei isto, é depois de todos os estudos e de tanto estudo sobre linguística, do que é fluência, pensem no nível B2, que é o nível logo a seguir do intermédio, que na Europa se chama B2, se define como B2, é aquela pessoa que ainda erra, que ainda tem muito vocabulário para aprender, muitas preposições, muita coisa, mas que já consegue ter uma conversa mais profunda sobre vários temas. Mas mais interessante para mim é aquela pessoa para quem o discurso flui, porque não está sempre a parar, porque não está tão nervosa e porque as coisas fluem, faltando-lhe vocabulário, mas que consegue manter uma conversa fluida. O que é que te parece chegar a este nível? Se o teu objetivo é a proficiência, já vamos falar sobre isso, falar mesmo como uma pessoa inglesa ou americana, vais ter que trabalhar muito. Hoje que eu queria falar muito, como sempre, é estás disposto ou disposta a trabalhar muito, porque aprender uma língua é um processo constante. Se pensares em termos de gramática, vais chegar a um ponto em que acaba a fluência, termina, podes aprender todas as estruturas gramaticais e ter controle sobre elas. Vai implicar muito trabalho, muita dedicação. Queres fazer isto? É sempre a pergunta que eu faço aos meus alunos. A diferença entre eu quero falar inglês ou eu quero aprender inglês. Fiz um vídeo recentemente sobre isso e posso deixar depois aqui um link sobre esta questão. Bastante diferente. Sempre que eu faço estes vídeos eu penso que eu quero encorajar as pessoas a perceberem, vamos começar, começamos de onde estamos, naquilo que temos agora. E não esta ideia de, ok, se não vou conseguir ser completamente dono ou dona do inglês, do meu inglês, então não vou começar. Ao contrário, vamos passo a passo e focar naquilo que conseguimos fazer esta semana, este mês. Este é o meu trabalho com os meus alunos e quando olham para trás veem uma diferença gigante. Não a expectativa de chegada, sempre à espera do momento que chega, porque eu falei agora da gramática, mas se eu falar em termos de vocabulário, nunca acaba, nunca vão acabar o número de palavras que consegues aprender, quanto mais e mais expandires o teu inglês. Acima de tudo, o meu foco nas aulas com os alunos é qual é o teu nível de motivação, qual é o teu nível de curiosidade para, com tanta exposição que em Portugal conseguimos ao inglês, tentares aprender mais e mais e mais. Qual é que é o trabalho que estás disposto ou disposta a investir para aprender inglês? Não tem que ser uma tortura, eu penso que consegues ver nas coisas que eu faço, é possível cantar, é possível fazermos tanta coisa, ver Netflix, hoje há tantas maneiras de fazer e vamos focar-nos em avançar e avançar. Se calhar pode ser um bom objetivo, eu quero chegar ao nível B2 de inglês, ou então mais acima, mas é possível, mesmo com o nível intermédio de inglês, já manter conversas e temos que quebrar muitas vezes essas ideias feitas sobre o nosso nível de inglês. Se tens a oportunidade de ir para um país de língua inglesa, em que se fala inglês no dia a dia, obviamente que estas horas todas que eu falei são feitas rapidamente. Sei lá, um nível, completar o primeiro nível de inglês em 100 horas, por exemplo,
100 horas fazem-se facilmente, mas muitas vezes as 100 horas em que estamos a conversar estamos a cometer muitos erros no dia a dia quando vamos para um país de língua inglesa. Sempre experimentar, sempre a errar, muita oportunidade de tentativa e erro, que nessas alturas não nos preocupamos tanto com o erro de quando estamos em aulas em Portugal, por exemplo. Que bom que é poderes ter, obviamente, oportunidade para essa prática constante. Se tiveres, maravilha. O que eu digo às pessoas, e vejo muitas fantasias sobre isso, muitas pessoas contactam-me e dizem que o que eu preciso é um ano em Inglaterra. Gostava que tivessem aqui pessoas que eu conheço, que vivem em Inglaterra, nos Estados Unidos e noutros países, e que não falam quase inglês. Porquê? Ou ficaram nas suas comunidades, ou trabalham, mas usam o inglês sempre muito ilimitado do local de trabalho e nunca foram para uma escola a aprender frases concretamente. O que eu sugiro aos meus alunos que vão para outros países é vão também estudar a língua. Obviamente falar, mas tentar estudar a língua, porque é possível falar inglês e ficar ali só com umas frases básicas. Às vezes a ilusão que eu sinto nas pessoas de ok, vou para outro país e vai correr tudo bem. E depois adiamos, enquanto não estamos nesse país, não aprendemos nada aqui. Eu, pessoalmente, o que é que eu faria, e foi assim que eu fiz, sou portuguesa, aprendi inglês em Portugal e depois aprendi inglês em Inglaterra, depois inglês no país de Gales, depois inglês nos Estados Unidos, fui apanhando todo um bocadinho, com muitas expressões, muitas variedades de inglês. O que eu fiz desde pequenina, muita curiosidade, muita exposição. Eu lembro-me, por exemplo, de ler revistas inglesas de música, porque era a minha paixão e continua a ser música, e lia muitas palavras que não percebia, e só depois, anos e anos depois, ia sublinhando as palavras que não percebia, principalmente os palavrões, que não era permitido na altura escrever, e punham, sei lá, C, ponto, 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 quando era um palavrão, e eu toda curiosa, o que é que isto quer dizer? Esta curiosidade é tão essencial. E eu lembro-me só anos depois, já viver em Inglaterra, perceber, era aquela palavra que eu não sabia. Mais importante é o foco, a diferença que vai fazer, não te focares no ponto de chegada de querer ser fluente, mas querer desfrutar agora de aprender. Para mim, está a chave aqui. Não sei se para ti, mas onde eu vejo que as pessoas aprendem é quando deixam de pensar no ponto de chegada, porque eu depois, como eu disse, partilho-te os documentos, podes ver várias ideias de quantos números de horas é que são precisos para cada um dos níveis, mas mais importante é onde é que tu estás agora e o que é que vais fazer hoje. Atenção a esta questão. Vou também partilhar um documento em que mostro para cada um dos níveis de inglês o que é que se espera de cada pessoa. E podes ver lá, ok, eu quero estar aqui, maravilha, vamos para a frente e para a frente, mas o que é que vais fazer hoje?